Olá, people! This is me, this is Giovanna. Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História. Eu tô na vibe porque eu tô editando um podcast de amanhã, um episódio de podcast de amanhã vai ser de Chocolate História. E eu tava editando ele agora antes de vir pra lá. Aí eu um episódio de Chocolate História. Ai, gente, Benê. Sejam bem-vindos para uma live. Meu sogro deu uma sugestão boa, que é para mostrar meus trabalhos anteriores. E é verdade, eu tô com eles aqui, eu vou mostrar. Eu vou começar com os primeiros, né, que são sobre meus livros mesmo, né? Esses 3 livros que eu tenho. Cartas de uma Jovem Dama, Os Bradleys e Hellers. Hellers é grandão. Esses livros aqui foram meus primeiros trabalhos como editora, diagramadora, né? Autora não, né? Mas como uma editora independente, vamos colocar assim. Eles foram produzidos com a ajuda do meu namorado, Luiz Felipe, que está na live. E me ajudou muito, a gente trabalhou muito juntos, a gente fez teste de folha. A gente buscou muito trazer o melhor produto, né? A melhor qualidade. E eu diria que eles são a porta de entrada para o meu trabalho como editora, né? Como uma editora independente, como uma diagramadora. E eu tenho muito orgulho de ter feito todos esses 3 aqui. Eles são lindíssimos, lindíssimos. Sabe? Uma qualidade excepcional. Eu fiz todo o processo de código de barras, né? Do ISBN, aqui a ficha catalográfica. Então o livro tá completo, né? Tá diagramado. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Hellers. Está diagramado, olha. Né? Tudo bonitinho, ó. Vou pegar até uma parte que tem capítulo aqui, ó. Vamos ver, ó. Capítulo 4. E, olá! Sandra entrou! Minha tia postiça, tia do meu namorado. Boa noite, Sandra! Seja bem-vinda para a live! Olá! Eu tô falando um pouco aqui dos meus trabalhos, que eu já fiz, né, dos meus livros. Sandra já tem os meus livros, ela já ganhou. Meu sogro deu de presente pros irmãos, foi mó legal. E aí aqui eu tô falando agora da diagramação, ó, como é que é, né? Eles são todos diagramados, né, de forma bem com uma ótima qualidade, com um ótimo material. E eles são meu carro-chefe, né, assim, além do meu carro-chefe, são uma porta de entrada, né, meu cartão de entrada, né, pro meu trabalho como editora. Eu tenho muito orgulho desses livros, eu guardo com muito carinho, com muito amor. E a minha sogra entrou! Verinha Pecorara, Dona Verônica, tanana, Dona Verônica, tanana, fazendo a dancinha pra minha sogrinha, que gosta quando a gente faz dancinha juntas. Ai. E aqui eles são muito, muito importantes pra mim e eu tenho muito, muito amor por eles. Então esses são os primeiros livros que eu fiz, né, que eu diagramei, que eu editei. São os meus e que eu amo muito. E eles são livros também que eu já fiz, né, são os primeiros 3 livros que eu fiz audiodrama, né, que eu dramatizei aqui no podcast, né, aqui, né, no Instagram, mas no podcast em si, né, que foi Cartas, Os Bradleys e Hellers. Foram os 3 primeiros livros que eu fiz essa toda dramatização, né, fiz o livro como audiodrama mesmo, e aí a gente usou esses 2 que já estavam aqui no podcast, né, no Elizabeth Margot, Ó, Marcelo Turalento, Marcelo tá aqui comigo, ó, tempão. Oi, Marcelo, boa noite. Ó, ele também tem os livros, os 3 livros meus, né? Boa noite, Marcelo sempre me apoiou, sempre tá aí vendo as coisas, escutando os episódios.
Então, boa noite, Marcelo. Obrigado, a Vera colocou aqui para Deus continuar me abençoando, graças a Deus, muito obrigada. O apoio da senhora também é essencial para isso, né? O incentivo, tanto da dona Verônica quanto do meu sogro, do meu namorado, enfim, da família do meu sogro. A Sandra também tá aqui, então, assim, muito obrigada por todo o carinho. Marcelo entrou e Marcelo também sempre me apoiou, então, assim. Esse foi o meu primeiro trabalho, né? E as pessoas me conheceram e começaram a gostar desse meu lado de escrita, né? De escritora e agora de editora, com esses 3 livros, né? Iniciais aí que eu dei entrada tanto no mundo do audiodrama quanto no mundo da edição de livros, né? Ai, Sandra, obrigada. Sandra também colocou para Deus me abençoar e me dar muito sucesso. Muito obrigada. O apoio de vocês é essencial para mim. De todos que estão aqui na live, de todos que vão escutar depois e ver depois, é muito importante, gente. Então, dito dos meus 3 livros maravilhindos, se não tem, compre. Só falar comigo. Que eu tenho versões aqui também. Eles estão em e-books, tá? E tem link lá no destaque de cada livro, tem link deles para vocês irem e conseguirem também por e-book, se vocês não quiserem livro físico, né? E aí, entrando nesse processo da editora, né, a gente tem, então, o meu primeiro trabalho não autoral, né, mas só como editora, que foi o meu Ser e Teu Ser. É um livro da Renata Bueno. Renata, um grande beijo por todo o carinho, por todo o apoio que você trouxe para mim nesse processo. A Renata me conheceu através do podcast e foi muito importante ela ter confiado em mim, né, nesse meu trabalho, que ela viu com os meus 3 livros que eu já tinha feito. E aí, cara, ela confiou em mim, a gente fez esse trabalho maravilhoso, que foi o livro da Renata. É um livro de poesia. Essa capa é uma capa que ela desenhou, então ficou lindíssimo, lindíssimo. Singelo demais, coisa mais linda. Também é ótima qualidade. Eu fiz na mesma gráfica que eu fiz os meus livros, isso é importante dizer, porque é uma gráfica ótima, uma ótima qualidade. Então, toda atenção e carinho para vocês. E o livro da Renata foi um divisor de águas, sabe? Eu olhei e falei, cara, eu quero realmente seguir muito com essa ideia de editar livros, né, de ser uma editora independente, ajudar principalmente os pequenos escritores que não têm muito acesso a isso, que esse trabalho é um trabalho caro, não é um trabalho tão popular aqui no Brasil. Então eu falei, gente, eu sei fazer, então por que eu não vou oferecer isso para as pessoas que de fato querem, né? E aí surgiu esse projeto maravilhoso, Meu Ser e Teu Ser, que a gente fez. Foi lançado no meio do ano passado. Ó, meu pai entrou! Oi, pai! Tá vendo? Obrigada por ter entrado na live. E esse projeto, esse livro aqui, ele foi lançado, né, no meio do ano passado com a Renata. A gente também fez uma live, minha primeira live. E foi lindo, foi maravilhoso. A Renata adorou. Acho que todo mundo que teve esse livro gostou, assim, porque esse livro é muito carinho, muito amor por esse livro. Desde a capa até o conteúdo, assim. Esse é um livro que tem imagens, uma coisa interessante, ó. Porque nos meus livros, nos meus 3 livros, eu não tenho imagem no livro, né, dentro. Mas da Renata tem. E aí foi muito legal fazer esse processo também com imagem, com uma outra forma de diagramar, né, de trabalhar com uma editora. Então eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade de fazer esse trabalho com a Renata e foi maravilhoso, foi assim, maravilhoso mesmo. Ai, pai, obrigada, meu pai tá me dando os parabéns, obrigada, pai, sem seu apoio eu também não estaria aqui fazendo essa live, então muito obrigada, pai, de verdade. E aí, a gente chega, né, no que eu queria mostrar para vocês, que é o lançamento do livro. Do livro, no caso, essa live é em função desse lançamento desse livro, né? Esse livro, ele foi um pedido de uma noiva, que é minha prima, né, a Maíra, e ela se casou,
Ela falou: Gi, eu vejo o seu trabalho, eu sei que você tem todo esse... Você está dentro desse mundo, e eu queria muito fazer um livro sobre a história de amor minha e do meu marido, do meu esposo. Você topa fazer isso? Ela virou pra mim e falou assim, eu falei, prima, topo. E assim, foi mágico, né? A primeira coisa é que ela queria realmente fosse uma história fictícia, né? Não algo, tipo, real, como se ela estivesse narrando. Ela me passou os fatos, a gente conversou bastante sobre a história dela, sobre os pontos que ela achava importante. E a partir dali, eu criei toda uma história como romance de época, que é a minha especialidade, né? Eu escrevo muitos romances de época. Todos os meus livros, basicamente, são de romance de época. Alguns outros fogem, assim, mas que eu nem ainda trouxe pra cá. São projetos que vão ser futuros. E, assim, ela foi e falou, eu gostaria que você fizesse a nossa história, mas que fosse no sentido de ser romance de época e tal. E eu falei, cara, eu topo, eu hiper topo. E aí surgiu, então, o livro Amor Além Mar. Essa aqui é a Maíra, que é minha prima, e esse aqui é o marido dela, que é o Mark. Ele é da Suíça, se eu não me engano, né? Suíça. E eles moram lá, já são casados lá, e vieram fazer a festa aqui no Rio. E o livro foi feito para a festa, né? Essa foto aqui, por exemplo, é do casamento deles lá na Suíça, né? E aí eu pedi uma foto pra colocar, porque é sobre eles, sabe? E essa foto tá uma foto, né, de romance de época, eu acho lindíssima, lindíssima, lindíssima. Então, vou continuar conversando aqui com vocês e depois vou mostrar mais do livro. Então a gente fez essa entrevista, a gente conversou, e eu fui escrevendo, criei os personagens baseado em tudo que ela me mandou, né? Até por conhecer já a Maíra, eu conheço a Maíra desde que eu nasci, até porque ela é um pouco mais velha que eu, então quando eu nasci ela já estava aqui no mundo. Então a gente se conhece já e tal há um tempo, então eu sei como ela é, e ela me passou como ele era, né? Eu não ter conhecido, mas ela me passou, e aí eu consegui trazer, né, um pouco da personalidade dos dois para dentro do livro e também da essência do relacionamento deles, né? Porque assim, eu não posso dizer para vocês que eu falei, vai ser o amor deles que eu vou colocar ali no livro. Não, eu criei através da essência desse amor, né? E isso pra mim acho que é o mais gratificante, né? Eu não quero chegar aqui e falar assim, eu coloquei o amor deles num livro. Não, eu criei a partir disso, a partir dessa essência de tudo que o amor deles me passou. E aí ela gostou, ela já leu, né? Óbvio. Ela tinha que autorizar, tipo, pra ler, né? Pra ver se a história estava condizente. E ela adorou, adorou, adorou. Então a gente seguiu com essa ideia e foi muito legal. Muito legal. A Sandra falou que amou a capa, eu amei também. Essa capa dos dois é maravilhosa. É num tom de verde, ó. O livro ele tem um tom de verde, ó. E aqui na lombada ele é um verde mais claro. Mas eu vou falar sobre isso depois. E um ponto que foi muito legal é que justamente pelo Mark ser da Suíça, ele não sabe português. Tem como ler um livro em português, né? Então a gente fez também a versão em inglês. Olha, Love Beyond the Sea, que é, né, Amor Além Mar em inglês. É a mesma coisa, tá? Os livros são idênticos. Eles só são um inglês e outro português. Inglês e outro português. E aí eu tive ajuda, uma grande ajuda, mas esse trabalho, né, assim, de um grande amigo que eu conheci através do meu namorado, que é amigo de infância dele, que é o Ângelus Amaral. E o Ângelus traduziu o livro do português para o inglês. A gente fez todo esse processo juntos. Foi muito, muito enriquecedor. A gente cresceu muito como profissionais, né? E também, assim, como pessoas, como... Gente que... É porque isso mostra, assim, isso traz uma nova visão, sabe, das coisas. E ele tava ali comigo, lado a lado, da gente conversando, eu mandando toda semana páginas novas, sabe? Todo esse processo
do livro, né, da construção do livro, e ele estava ali. Então, assim, eu queria mandar um beijo para o José. Eu convidei ele para estar na live, só que ele não está se sentindo muito bem, está passando mal um pouco. E aí ele não vai poder estar aqui, mas estou aqui deixando todo o meu carinho, todo o meu amor por esse trabalho maravilhoso que o Ângelo fez. Tá? E ele faz tradução, ele é professor de inglês, ele assim, ele é bom no que o cara, ele é bom no que faz, ó. Capítulo 1, ó. Ai, gente, muito lindo. Então, assim, Ângelo, muito obrigada por toda essa dedicação que você teve com o meu livro e com esse projeto, né, como um todo, né? E assim, foi realmente muito gratificante, né, ter esse plus, né? Ele realmente fez um ótimo trabalho. E aí, então, vamos falar, né? Vamos mostrar um pouco o livro para vocês. Aqui, a gente, como eu já falei, né? Aqui é a capa. E a capa tem a Maíra e o Mark no casamento deles lá na Suíça. Nas duas capas são assim, só mudam o título mesmo, né? O em português é Amor Além Mar e o em inglês é Love Beyond the Sea. E é Amor Além Mar em inglês. A parte de trás, ela vem com a sinopse. A gente tem aqui a sinopse em português e nós temos a sinopse em inglês, tá? É igual, só muda realmente a língua, né? E eu vou ler a sinopse para vocês, tá? A sinopse começa assim: o amor sempre vence, não importa como e nem onde. Quem nunca desejou fazer as longe e deixar os problemas para trás? Conheça a história de Maria Eulália, uma jovem que se aventurou além mar e teve, em território desconhecido, um encontro com o caminho que leva ao amor. Essa é a introdução do livro, né? A história de Maria Eulália, uma jovem brasileira no século XIX, que vai pro outro lado do Atlântico e encontra um caminho pro amor, né? Essa é a premissa do livro, né? Que é basicamente o que aconteceu com a minha prima, né? Ela foi para lá e ali ela encontrou esse caminho pro amor. Então, para mim, foi muito, 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 muito gratificante e lindo. E esse título, né, Amor Além Mar, quem deu a ideia, a sugestão, foi o meu namorado, Luiz Felipe. A gente estava conversando um dia, eu falei, eu não sei muito como dar, porque eu particularmente não sou muito... Assim, não sou muito criativa para títulos. Se vocês perceberem, a maioria dos meus títulos, eles têm os nomes dos personagens principais. Por exemplo, Hellers é o nome do Duque John, é o título dele, Duque de Hellers. Os Bradleys é o sobrenome da família Bradleys. Então, assim, eu tento sempre seguir um pouco nessa ideia, né? Por exemplo, eu tenho um livro chamado Regina, que é porque o nome da personagem principal é Regina. Acho que Cartas de uma Jovem Dama é mais criativo, porém é porque realmente é um romance epistolar, né? Um romance de cartas. Então, Cartas de uma Jovem Dama. Eu gosto bastante desse título até. Mas, assim, a maioria dos livros que eu escrevo e tal, eu tento colocar os nomes dos personagens principais ou do acontecimento ali principal. Por exemplo, eu tenho um livro que se chama 1836, porque ele começa em 1836, né? É um livro maravilhoso. Todos esses livros que eu tô falando aqui estão em e-book, tá, gente? Lá na Amazon. Tem link nos destaques. E então, assim, qualquer coisa, se vocês não acharem um link, vocês me mandam a mensagem que eu mando pra vocês. Isso não é problema nenhum, tá? Então, o título, Amor Além Mar, ele realmente é por essência disso. Que a minha prima e a Maria Eulália, né, agora a gente trabalhando a ideia da personagem, encontrou o amor além mar, né? Do outro lado, né, do Atlântico. E é pra mim muito, muito bonito, né? Então a gente tem
Aqui na parte de trás o código de barras e aqui o símbolo da minha editora independente. É M, né? Que é Elizabeth Margot, que é o nome aí que eu levo pra vida, né? Como uma marca e me representando em tudo que eu faço, que é Elizabeth Margot. Na lombada aqui, eu não sei se vai dar pra ver, gente. Meninas, tudo bom? Acho que não. Ó, deu pra ver um pouquinho aqui, ó. Aqui a gente vê Love Beyond the Sea, e aqui Amor Além Mar. Aí aqui eu vou colocar... Ah, aqui deu pra ver melhor, ó. É um M, um coração e um M, porque é Maria. Ó, minha prima entrou, Mari. Oi, Mari, boa noite. Manda um beijo pra Alice. Aqui é M e M, né? M, coração, M, porque é Maíra e Mark. Oi, prima, boa noite. E também no livro é Maria, Eulália e Michael. São os dois, é o nome do casal principal, né? Então, M, eu também tentei seguir essa ideia, né? De ser. Eu não ia colocar Maíra e Mark, né? Porque a gente estava trabalhando com a ideia de ser uma ficção. Então eu falei, tá, o que me atrela aos nomes deles, né? Então eu tentei sempre usar um nome com M, porque os dois têm a letra M no inicial, né? Ó, Mari, depois me fala o que você tá achando, tá, prima? Ela falou que tá amando a leitura, ela começou a ler, que ela ganhou no casamento. Ai, que bom, muito feliz. E aí eu também quis seguir essa ideia, né? M de Maíra e Mark, Maria Eulália e Michael. Esses são os nomes do casal principal. E então eu coloquei aqui na lombada, né? E aqui meu nome, Giovana Cunha, aqui o símbolo da minha editorazinha, né? Editora Zona. Independente é M. Então a gente seguiu muito na ideia do livro ter as cores em verde, porque era o tema também do casamento. A Maria falou, olha, não tem muitas coisas, muito mais planta, muito mais questão da natureza. Aí eu falei assim, show, então a gente mantém no verde. E, cara, combinou hiper com a capa. Esse verde e esse verde clarinho aqui na lombada e o verde escuro atrás, combinou muito com a lombada, assim, achei que ficou muito, muito, muito bom, muito harmonioso, né? E aí aqui eu vou mostrar pra vocês, então, como é a orelha dele, né? Aqui, ó, aqui é a minha prima, Maíra e Mark. Eu quis colocar uma foto deles interna, não só aqui do casamento, né, capa, mas, tipo, interna, pra falar, olha, esses aqui são a Maíra e o Mark. E aqui a gente fez uma linha do tempo, né? Que é justamente falando como que aconteceu, assim, os momentos mais importantes na história dos dois, né? Eu lembro que eu perguntei isso, falei, prima, me fala os momentos mais importantes, porque eu tava querendo fazer uma linha do tempo. E aí a gente tem o primeiro encontro, quando ela volta pro Brasil, que foi marcante para eles, quando ela vai voltar pra Suíça, que eles se reencontram, o pedido de noivado, o casamento na Suíça, e aqui a gente também colocou a data do casamento no Brasil, né? Então aqui na primeira orelha a gente vai ter toda essa história dos dois, né, em datas, né? E eu também coloquei em tons de verde e branco. Aí aqui a gente tem a folha, né, de rosto, que a gente chama, Amor Além Mar. E aqui a gente tem a ficha catalográfica, que o livro está devidamente registrado. Ela entrou como colaboradora, por exemplo, porque ela me deu a base para eu escrever a história, né? Então, ela entrou como colaboradora, o Ângelus entrou como tradutor, então tudo isso está registrado, né? E a gente coloca isso na ficha catalográfica. Então, esse trabalho de editora, ele vai além de montar o livro, ele vai realmente na questão mais burocrática também, né? Aí aqui nós temos a ficha catalográfica. Aí aqui eu coloquei como uma dedicatória, né? A gente geralmente tem isso, né? De colocar dedicatória. Eu coloquei a frase que tá até na parte de trás do livro também, que é: o amor sempre vence, não importa como e nem onde. Porque pra mim isso reflete muito também a história dos dois, né? Ela que saiu do Brasil, foi pra lá, não sonhava em encontrar alguém lá, encontrou, e eles tiveram que passar por grandes dificuldades para ficarem juntos, e antes disso, de se conhecerem, também passaram por grandes dificuldades para chegarem até ali, né? Então, para mim,
acho que é mais do que importante isso, né? O amor, ele sempre vai vencer. Não vai importar onde, nem quando, nem como, nem como, ele vai vencer, né? Então eu levo muito essa ideia dessa frase para a história do livro e também para a história dos dois, né? De certa forma. E aqui começa, né? O capítulo 1 e aí sucessivamente. O livro, ele tem 78 páginas. Não é um livro fininho, mas também não chega a 100 páginas. A gente também teve essa proposta de não fazer algo muito grande, para não gerar uma leitura muito grande, porque tem gente que realmente não gosta de ler, não tá habituado a isso. A gente queria que as pessoas sentissem a vontade, a curiosidade de ler. Então a ideia realmente foi fazer um livro mais tranquilinho, né, num tamanho ok, não, por exemplo, Hellers. Meu livro de Hellers tem, deixa eu pegar aqui para vocês, 231 páginas. É grande, né? E aqui em Amor Além Mar a gente colocou só 78. O que foi bom, a gente conseguiu criar toda a estrutura pro romance deles, todos os acontecimentos importantes e necessários para a construção desse romance. Então, eu acho que ficou um ótimo tamanho e eu acho que a gente realmente cumpriu a ideia, sabe? Que era realmente contar essa história de amor, né? Esse início, esse descobrimento e a decisão, né, de quando eles vão ficar juntos. Que aí, a partir disso, é o Felizes para Sempre. Mas é aquele Felizes para Sempre que tem, né, a continuidade, que tem mais história por vir. Mas a nossa ideia era realmente chegar até esse ponto, até o ponto que eles falaram, cara, não dá mais pra gente viver sem o outro. Então, essa é a minha maior proposta aqui no livro, né? Então, a gente fez todo esse processo. Na outra orelha, né, na orelha de trás, vem um pouquinho aqui da minha história, né? Quem eu sou, o meu trabalho e minhas redes sociais também, né? Como autora e tal. Então, assim, cara, Amor Além Mar pra mim foi realmente muito gratificante. É um nicho que eu tô descobrindo agora também, que é o nicho do livro, né, pro casamento, né? Disso entrar como realmente uma lembrança do casamento, da história dos noivos. Então, assim, eu tô trabalhando agora nesse aspecto também, de criar esse tipo de lembrança para casamento, que eu acho que é único, é singelo, é realmente assim, é indescritível. Então, tô nesse processo aí. Se vocês conhecerem algum noivo ou noiva que queira fazer aí a história de amor deles, me fala, manda meu contato, que eu tô aqui aberta a novos projetos nesse aspecto. Um ponto muito importante é que a Maíra, a gente fez em segredo, só eu e ela sabíamos. Ninguém mais sabia. E isso foi muito legal também, né? Porque foi uma surpresa para todo mundo. Todo mundo adorou. Todo mundo adorou e foi muito legal. E aí, mostrando o livro, no livro, eu coloquei, né, o marca-páginas de Elizabeth Margot, que eu tenho, né, que a gente fez. E também no embrulho dele eu coloquei a logo, né, EM Elizabeth Margot, né, desse trabalho maravilhoso que eu faço e que eu amo demais fazer. Pra mim é muito, muito importante. Não, ó, chega de chinelos. Vamos dar livros como lembranças, né? Em vez de dar chinelo pra casamento, a gente dá livro. Realmente é uma lembrança única, né? E assim, indescritível. Não tem. Porque chinelo a gente vai usar, vai acabar, vai jogar fora quando o chinelo ficar ruim, né? O livro não. O livro ele vai durar. Vai durar, né? Pra sempre. Ó, minha prima gostou também, inovadora. Sim, foi uma ideia muito inovadora. Todo mundo comentando isso. Eu fiquei muito, muito feliz. E eu amei fazer esse tipo de trabalho. Acho que o mais legal disso é realmente, cara, pegar a vida da pessoa, né? Um momento muito especial. E fazer isso foi realmente muito gratificante. Aí entrando nesses aspectos, né, de feitiço,
coisas, eu também acabei fazendo umas artes pra ela, que ela tava precisando. E aí eu fiz, ó, o adesivo pro álcool em gel do casamento. Eu vou postar foto deles depois. Eu que fiz isso aqui, eu mandei pra gráfica. Ó, a Mariana colocou. E a história é com muitos detalhes. Ai, muito obrigada, prima. Realmente, eu tentei colocar o máximo de detalhes possíveis, assim, de toda a entrevista que eu fiz com ela, né? Ela foi me dando uns pontos. Ai, a gente faz isso. Ai, isso aqui é muito a nossa cara. Aí eu fui colocando esses pontinhos dentro do livro para justamente ligar ao casal, né? E mostrar que a história é uma ficção, mas tá baseado nesse amor, nessa essência, nesse enlace que eles tiveram, né? E aí, continuando, né? Aí eu fiz, né, o álcool em gel, não vai dar pra ver, mas eu vou postar foto no feed, depois já tirei. Ficou muito bonita a foto. Fiz também o porta-lencinho pra cerimônia. Aqui, ó. A gay tá dobradinho, tadinha. Ele já não tá muito retinho. Ah, não dá pra ver direito. Aqui, ó. Dá pra ver agora. Aí aqui na frase, né, ela me passou tudo. Eu só realmente organizei com design. Ela colocou, se for para chorar, que seja de alegria. Né? E aí o MM, que também é o mesmo que eu coloquei lá na lombada do livro. E a data, né, do casamento aqui, ó. Tem até com a versão com papel, com lencinho. Né, esse processo aqui, eu achei muito bonitinho a ideia. E também... Ai, gente, cadê? Ih, eu acho que eu perdi. Não perdi. Só não tô achando agora. Onde está? Ai, eu perdi. Ai, gente. Já era. Perdi. Ai, perdi. Não tô achando. Deixa pra lá. Agora foi, agora já foi. Eu fiz os adesivos pra ela também. Eu tava com o adesivo aqui, mas ele voou. Tá muito calor. Ó, Ba Oliveira entrou. Oi, boa noite. E não tô achando aqui, mas tudo bem. Eu vou postar a foto no feed pra vocês de todas essas artes que eu fiz pro casamento, que é um trabalho que eu também faço, né? É um trabalho que eu amo fazer, né? As artes, todas as artes. Oh, boa noite, Vá, boa noite. Todas as artes do Instagram, do feed, tudo sou eu que faço, né? Do podcast também. E aí ela pediu pra mim, eu falei, não, me dá que eu faço. Eu fiz, fiquei muito feliz. Aí eu queria mostrar pra vocês aqui, né? Mostrei um pouquinho, mas vou postar no feed, tá bom? Vou postar porque eu fiquei muito animada, eu quero postar tudo porque eu tô muito feliz. E aí, gente, falando um pouco mais sobre o livro, né? Amor Além Mar, ele está disponível, tá? Como e-book na Amazon, tá bom? Ele tá tanto na versão em inglês quanto na versão em português. Então tem as duas versões de como e-book na Amazon. Eu vou deixar o link nos stories, né? E aí vou colocar nos destaques, tá bom? Pra vocês clicarem e irem, tá? Comprar e aí ler. Vale muito a pena, pelo Kindle fica de graça. E eles estão lá disponíveis pra comprar e pra vocês lerem, pra vocês conhecerem essa história linda, que é a história da Maíra e do Mark, né? Que eu transformei em uma história de ficção, um romance de época, que eu amei criar, que eu amei fazer com todo carinho e amor. E tenho muito orgulho de ter feito esse projeto para ela, e terei muito orgulho de fazer esse projeto para outros noivos e noivas que queiram também, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa, escrevam aí no comentário, que aí eu respondo aqui rapidinho, assim, papum, muito rapidão, assim. Porque que eu quero saber também, né? Se vocês querem tirar alguma dúvida, querem ver alguma coisa pra passar pra vocês. E eu vou deixar o link certinho nos stories aqui no Instagram, né? No destaque e tal, bonitinho, pra vocês clicarem e irem conhecer, né? O formato e-book dos livros, que são maravilhosos. E realmente eu amei muito fazer. Então é isso, gente. Esperando perguntas.
respostas, elogios, críticas, podem mandar alguma coisa que aqui eu vou falando, vou respondendo. E tô muito feliz de estar fazendo a live, o pessoal tá acompanhando, a minha prima tá lendo o livro, ela falou que tá gostando muito. Muito obrigada, Mari, por estar lendo. Ó, a minha sogra perguntou: quando você casar com meu filho, pretendo casar com ele. Vai ter livro também? Ó, uma boa ideia. Aí, amor, gostei. Acho que é uma boa ideia, dona Verônica. Vou escrever a história e vamos transformar em lembrança pro nosso casamento. Aí, ó, pronto. Meu casamento, teremos a lembrança de livro também. Nossa, vou amar fazer. Nossa, vou amar. Escrever uma história do Luiz Felipe. Ó, a Norte Consultoria perguntou se eu estou trabalhando em algum outro projeto. Estou! Muito obrigada, Norte. Estou trabalhando em mais 2 outros livros. Não são para casamento, tá? São livros tipo da Renata, que contratou meu serviço como editora mesmo, né? Como editora Elizabeth Margot, tá? Estou fazendo isso com mais duas... mais 2 livros, né? E tá sendo muito legal. E aí, quando eles ficarem prontos, eu vou vir aqui falar e mostrar pra vocês. Com certeza, fiquem tranquilos, porque eu adoro mostrar e tirar fotos e trazer esses projetos da editora Elizabeth Margot, né? Desse trabalho, desse projeto que eu tenho pra vocês. Porque aqui é realmente onde eu mostro as coisas que eu amo fazer. E eu amo fazer isso, né? Ó, a Sandra falou que vai gostar muito. A Maíra entrou, a noiva entrou. Tarana, a noiva entrou. Tarana. Oi, prima, boa noite. Estava mostrando aqui, pessoal, os livros, contando como é que foi a história, né? Que foi todo um processo maravilhoso. Ai, que bom que ela entrou, gente. Ela adorou, ela já leu, né, e tal. Ai, fiquei muito feliz. Muito feliz, gente. Olha que lindo. Espero que o Mark esteja gostando. Depois eu quero o feedback do noivo, que foi surpresa pro noivo. E assim, foi feito com muito amor, muito carinho. Eu fiquei muito feliz, né, por esse... por ela confiar em mim, esse trabalho, sabe? E assim... ela falou que ele tá, que bom! E eu realmente amei, porque, cara, poder passar pro papel, e eu amo escrever, né? Já escrevi bastante, já sabem disso. E poder passar pro papel o amor de uma pessoa para outra, sabe? A essência desse amor que tá sendo concretizado ali naquele casamento. E o livro vai servir como lembrança disso. Ai, pra mim não tem... Eu amei. Quando ela trouxe ele, eu falei, ai, topo, hiper topo. Realmente, assim, foi muito, muito, muito bom fazer. E eu tô realmente disposta a fazer de mais noivas, porque foi muito legal mesmo. Ai, gente, aqui, ó, os livros, e eles estão como e-book na Amazon, né? Se vocês quiserem aí ler, né? Porque o físico só é do casamento, é da Maíra e do Mark, né? E dos convidados, né? Não vai ter a venda física dele, mas e-book a gente tem, né? O formato e-book. Tanto em inglês quanto em português. Que eu vou deixar os links nos stories. Já falei isso algumas vezes aqui. E aí é isso, gente. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, comentar, eu tô aqui aberta a responder mais perguntas, mais coisas. E espero que vocês estejam gostando da live, né? De eu estar aqui falando, aqui, me animando. Porque realmente é uma coisa que eu amo muito fazer. É uma coisa que eu tenho um carinho muito grande, é do fundo do meu coração. Escrever e realmente trazer... Porque, pra mim, todos esses livros, seja o que eu já escrevi ou os que eu faço como editora, né, que eu diagramo, faço toda a edição, eu acho que eu dou vida pra ele, sabe? Isso aqui, ele criou vida, ele saiu do mundo da imaginação e tem vida agora ele tem vida, entendeu? Então, isso pra mim é o mais gratificante. Ó, meu sogro perguntou, quantas horas de conversa até o resultado final do livro? Tipo, do tipo, a Morena... Então, com a Maíra,
a gente teve, acho que foi umas 3 horas de conversa, que a gente ficou direto conversando. Foi um tempinho assim, mas eu também poderia dividir, a gente poderia ter dividido em dias, enfim. Mas a gente conversou, foi umas 3 horas, por aí, que a gente ficou conversando. Também partindo do pressuposto que eu já conhecia ela, né? Então, eu já tinha um meio caminho andado, porque a noiva eu já conhecia. Então, a gente focou muito nos acontecimentos e no noivo, né? Dela me explicar a relação dos dois, né? Ai, Gil, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Então, foi mais ou menos umas 3 horas de conversa, talvez um pouquinho mais. E aí eu fui anotando, né? Ela foi me falando, eu fui anotando os pontos importantes, pedi para repetir algumas coisas, anotei as datas. E aí, para criar toda essa linha, estruturar isso na minha cabeça, né? E conseguir, assim, criar uma linha temporal pro livro, né? E também fazer a linha aqui da orelha, né? A linha deles, que foi muito... que eu adorei fazer, eu achei que ficou muito legal, porque aqui estão as datas reais deles, né? De quando eles se viram, quando eles se conheceram, quando ela voltou, quando ela foi. E assim, dos casamentos, né? Então isso pra mim foi muito legal. Aí ela, Maíra perguntou, ó, vai ter continuação do nosso livro? Ó, não sei. Ei, vamos fazer uma continuação? Vamos, eu fico animada. Eu fico muito animada. Eu me amarro, eu acho muito legal. E pessoal, a continuação com os filhos. Aí, pronto. Quando você tiver os filhos, quando vocês tiverem os filhos, a gente faz uma continuação. Ai, gente, gostei da ideia. Ó, o livro já está à venda como e-book, né? De formato digital na Amazon. Ó, o Luiz Felipe tá deixando até o link aí pra vocês. Mas eu vou deixar também nos stories, né? A Sandra perguntou. Porque o livro físico realmente é a lembrança do casamento, né? E também, gente, um ponto importante dizer, ele só tá à venda, né, como e-book na Amazon, porque eu conversei com a Maíra, ela falou, não, prima, pode colocar à venda o e-book, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, se a noiva falasse, eu não quero que coloque à venda como e-book, eu não colocaria, né? Porque realmente é a história de amor deles, eu preciso dar a autorização deles. Então eu falei, prima, posso. Tanto que ela entrou como colaboradora, sabe? Porque eu me inspirei em algo que ela me passou, né? Então eu tenho todo esse cuidado de preservar também. Eu não sou nem maluca de fazer isso aqui, tipo, se ela não tivesse autorizado, por exemplo, né? Essa é porque ela curte, ela fala, não, pode fazer, tal. Ó, meu primo entrou, Breno, que é o irmão. Ó, meu outro primo entrou. Ah, eles aparecem no livro, ó. Ó, meus 2 primos entraram, Breno e Caio. Eles são... Ó, a Fernanda também entrou, Fernanda Dib. Olá, gente, boa noite! Eles são irmãos da Maíra. Eles aparecem no livro, né? Eu quis colocar eles são gêmeos, aí eu coloquei como gêmeos no livro também. E foi muito legal, cara. Eu lembro que falei, cara, tá, como é que eu vou colocar o Caio e o Breno? Eles estão com outros nomes no livro, mas eu falei, como é que eu vou colocar o Caio e o Breno que são muito importantes pra vida da Maíra, né, e tudo mais. E assim, eu achei muito legal como eu coloquei. Falei, ai, que maneiro! Eles entraram agora, a Fernanda entrou, boa noite. Ó, o Luiz Felipe perguntou, dá pra fazer o livro para bodas de prata e de ouro? Dá! Então a gente vai fazer o livro do jeito que a gente quiser, né, assim, de qualquer evento, né? Porque, assim, a ideia é comemorar um momento importante, né? A ideia da lembrança do livro e tudo mais é justamente essa, né? Tipo, no caso da minha prima da Maíra, a gente foi comemorar o quê? O casamento dela, né? Esse encontro que ela teve com o esposo dela, né? Que foi algo marcante. Mas eu poderia, por exemplo, fazer um livro baseado nessa questão das bodas de prata, nas bodas de ouro, né? Fazer um livro sobre a história toda? Pode ser, como pode ser, tipo, não, a gente queria fazer realmente só do início do nosso relacionamento, do início do nosso casamento, né? Ou falar de agora. Então, assim, a gente tem N opções, né? A ideia é sempre assim, vocês me passarem a essência do que vocês querem. A Maíra, ela falou, olha, primo, eu quero realmente mostrar esse momento meu e do Mark, esse encontro que foi tão marcante pra gente, né? E aí, a partir disso, eu comecei a estruturar a história. Tanto que no início da live, eu até falei, né, que foi assim, o meu maior objetivo na história, por isso que ela nem é tão grande, é realmente mostrar esse momento que foi tão importante para os dois, que foi esse processo, né, da primeira vez que eles se viram
até quando eles viram que não iam conseguir mais ficar um sem o outro. Tipo, cara, a gente precisa viver junto, a gente precisa casar, a gente precisa estar junto. Né? Então, foi esse processo, né? Foi esse caminho que eles fizeram. E aí, a partir dali, vai ter o casamento e tudo mais, né? E a minha ideia é justamente essa. É passar essa essência, o que marcou no relacionamento, né? O fruto, a vontade ali de estar junto, né? Essa essência daquele momento. Ó, ela falou que estamos todos ligados em você. Ai, obrigada! Gente, tô adorando. Obrigada pelo carinho, obrigada por estarem vendo aqui. Ai, fiquei muito animada, tô muito feliz. Muito feliz mesmo por estar aqui falando com vocês e também por estar mostrando esse projeto que foi tão bonito de ser feito. Eu realmente gostei muito. E a Maíra e o Mark merecem, cara. Muito legal. Ó. Lindo, 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 tá lindo. Tá lindo demais, né? Porque modéstia à parte, mas tá muito bonito. Ó, o meu senhor colocou aqui, daqui a 13 anos vai encomendar o de boa. Bodas de ouro, tanana, bodas de ouro, tanana. E eu vou fazer com muito orgulho, com muito carinho, com muito amor. Porque a história deles é linda também, tem muita coisa para ser contada do meu sogro e da minha sogra. E realmente merece ser comemorado em grande estilo. E um livro, assim, é muito grande estilo mesmo, né, gente? Aí ficou muito bonito. Meu pai perguntou se os personagens podem ser os reais. Pode. É porque a gente trouxe essa ideia de ser uma ficção, de ser um romance de época, muito porque ela gosta, eu gosto. Ela falou assim, não, vamos unir o que a gente gosta, né? Então a gente criou essa ideia da ficção, do romance ser de época, mas pode ser realmente real, pode ser no século XXI, pode ser com os mesmos nomes, isso não é um problema. Depende muito do que você quer passar com o livro, sabe? A gente é uma tela em branco, a gente faz o que a gente quer, assim, basicamente, sabe? E meu principal objetivo vai ser sempre levar a essência do que é para ser passado ali, né? Daquele acontecimento. Então, seja romance de época, seja atual, não é o negócio. O negócio é realmente passar o que você quer mostrar com o livro, né? E também os seus gostos, os seus jeitos, né? Porque assim, eu escrevi, mas o livro tem a cara dela, tem a cara do Mark, né? Do noivo, no sentido de que, tipo, eu quero evidenciar esse casal, esse amor, esse carinho, sabe? Essa história que tá sempre em crescimento, né? Mas que começou num processo e ela queria mostrar esse processo, né? Até chegar ao casamento. Então, eu busquei sempre estar ali trazendo a personalidade deles. E a minha ideia é realmente essa, trazer a personalidade de quem né, que tá pedindo o livro, né? De quem tá me contratando. Falando, não, Giovana, eu quero dessa forma. Por exemplo, uma coisa até legal é que o livro da Renata, né, que eu já fiz, a capa foi ela que pintou, né? Eu dei essa ideia para ela, eu falei, Renata, por que você não coloca essa pintura que tá ali? Tava como capa do desktop dela, papel de parede. E aí eu falei, nossa, você gosta tanto, por que você não coloca como capa? Porque isso representa ela, porque isso mostra a essência dela, sabe? E então eu vou muito nesse aspecto, seja na questão, né, do livro pro casamento, ou seja na editora Elizabeth Margot como um todo. Ó, a minha sogra colocou assim, ó, ela falou que ela tem um título. Ó, casamento não vem pronto, se constrói, exatamente, casamento se constrói, né? E é todo esse processo que a gente quer mostrar, que a gente quer marcar, né? Ó, a André entrou, minha tia postiça, boa noite! A tia do Luiz Felipe, padrinha do Luiz Felipe. Estamos falando aqui do livro, vou mostrar para ela aqui na live. Ó, o livro que a gente... Aí é isso, gente. Assim, se vocês quiserem, podem mandar perguntas que eu tô aqui disposta a responder. Né? Já falei bastante. Boa noite! E aí é isso. E, novamente, vou colocar o link do livro nos stories, tá? Pra quem quiser adquirir o formato digital, vai estar disponível na Amazon.
E aí é isso, gente. Tem mais algumas perguntas, mais alguma coisa? Podem me mandar aqui que eu respondo. Eu tô aqui feliz da vida falando com vocês. Tô muito feliz de estar fazendo a live, tô muito feliz do retorno de vocês, dos comentários, foi muito importante pra mim. Querendo ou não, eu tô aqui mostrando meu trabalho, né? É uma coisa que eu amo fazer, que tá sendo meu trabalho e que eu tenho muito orgulho de estar fazendo, e tendo esse apoio, tendo esse carinho, tá sendo muito importante pra mim. De verdade. De verdade mesmo. Então, assim, muito obrigada por todo mundo. O Felipe deu realmente uma dica, né? Você pode ir no site da Amazon e se colocar o meu nome, né, que é Giovana Cunha, vai aparecer todos os meus livros, né, lá no site, tá? É só colocar pelo meu nome. Mas, gente, qualquer coisa, só me mandar mensagem que eu mando o link pra vocês. Não tem problema nenhum. Eu falo de boas. Ó, a Andréia falou parabéns. Obrigada, Andréia. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Ela também já tem os meus 3 livros que eu mostrei lá no início da live. A Sandra falou, te desejo muito sucesso e que você é muito dedicada. Muito obrigada, Sandra. Obrigada pelo carinho, por estar assistindo aqui a live. Obrigada a todo mundo, minha sogra, meu sogro, meu namorado, meu pai, Andréia, Sandra, todo mundo que entrou, Maíra, Breno, Caio, a Fernanda que entrou também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. A Norte, Consultoria, a Bá Oliveira, o Marcelo Turella, a Mariana, minha prima, que tá lendo o livro, tá gostando muito do que ela falou. Ai, gente, muito obrigada. Muito, muito obrigada por todo o carinho. Eu tô passando aqui pra ver se eu não esqueci de ninguém. Mas todo mundo sinta-se com muito, muito abraçado, muito, muito amado. E saibam que qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo aqui no Instagram mesmo. Quem tem meu WhatsApp também, tá? Não se acanhem. Eu faço aqui com muito amor, com muito orgulho. Eu adoro quando vem perguntar pra mim sobre as coisas. Isso pra mim é muito, muito importante mesmo. Tá bom? Ai, gente, então acho que é isso. Acho que a gente vai terminando a live por aqui. Acho que sim, né? Acho que já falei bastante. Eu vou deixar a live salva, tá? Pra quem chegou agora no finalzinho também. Quiser ver o início, eu vou deixar ela salva. E também depois eu vou transformar em episódio do podcast, porque eu sei que tem gente que me segue no podcast, mas não me segue por aqui, então que gosta de escutar, né, e tal, então também vou deixar lá. E acho que é isso. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada a todos. Aqui, vou mostrar só mais uma vez meu sogro falou, sucesso para você, que Deus continue abençoando seu trabalho, para a sua apresentação. Aos noivos, felicidade. O meu sogro tá mandando felicidades para minha prima. Obrigada pelo carinho. Meu sogro sempre me apoiou muito, com muito carinho. Sandra, beijos. Deus abençoe você. E aí eu vou só mostrar agora os livros de novo, só para finalizar com grande estilo, né? Esses aqui são os meus, né? Que eu já fiz, que foram os que eu comecei, né? Aí esse aqui é o da Renata, que eu fiz. E por último, o da Maíra, que eu fiz com muito amor e carinho. E depois, nos próximos que eu estou fazendo, nos 2 outros projetos que eu estou aí dando continuidade, eu vou trazer aqui também para vocês, que vai ser maravilhoso falar sobre isso. Minha sogra comentou: Deus nos dá talentos que você voe alto. Amém, amém. E eu tenho muita, muita felicidade e gratidão por ter esse talento e por amar fazer isso. Por amar ter esse talento e por amar fazer isso também. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande beijo, uma boa noite, né? Que daqui a pouco o final de semana tá chegando também. Seja um bom final de semana, tá bom? E a gente se vê aí no Instagram, no podcast e em qualquer lugar aí. É só vocês falarem comigo que eu respondo e fico muito feliz. Muito obrigada por todo o carinho e amor. Tá bom, gente? Um grande beijo. Aí eu vou finalizar com essa capa maravilhosa que é o livro da Maíra. Grande beijo, gente. Tchau!